Olha só, tem uma coisa acontecendo meio que nos bastidores que está mudando a forma como a gente lida com o governo, a inteligência artificial. A pergunta é, como essa tecnologia pode, de fato, transformar serviços que a gente sempre conheceu como lentos e, bem, burocráticos? É isso que vamos desvendar agora. Bom, para começar, a ideia de usar a tecnologia para modernizar o governo não é de hoje, né? Mas o que está acontecendo agora é diferente. É uma aceleração muito forte. E o motor por trás disso tudo é a tal da inteligência artificial. E olha só o porquê de tudo isso ser tão urgente. Esse dado aqui da Zendesk diz tudo. 81%. É uma maioria esmagadora. A expectativa que a gente tem por um serviço ágil e inteligente, que já é comum em empresas, agora é a mesma para os serviços públicos. Ou seja, a pressão para modernizar vem de todo lado. E essa mudança não está acontecendo por acaso, tá? Ela faz parte de algo maior, a estratégia de governo digital. Isso quer dizer que existe um plano, um norte para guiar essa transformação toda, incentivando os órgãos públicos a adotarem tecnologias como a IA. É de fato uma política de Estado. Mas para a gente entender o tamanho da solução, a gente precisa primeiro encarar o tamanho do problema. E que problema, hein? A burocracia e as dificuldades que, historicamente, travam a administração pública. Essa lista aqui, ela resume frustrações que com certeza muita gente já passou. Excesso de papel, esperas que não acabam mais, dificuldade para achar uma informação básica, sistemas que não se conversam e processos que, vamos combinar, ninguém entende direito. São exatamente esses nós que a tecnologia precisa ajudar a desatar. Então, a grande pergunta que fica é essa: como é que se quebra esse ciclo? Como superar desafios que parecem fazer parte da gestão pública desde sempre? E a resposta que vem ganhando cada vez mais força é inteligência artificial. Mas, veja bem, não como uma ideia futurista, e sim como um conjunto de ferramentas bem práticas para atacar de frente aqueles problemas que a gente acabou de listar. Basicamente, a IA entra em campo para automatizar o que é repetitivo, para analisar um volume de dados que seria impossível para uma pessoa e para simplificar processos que antes eram um verdadeiro labirinto. Para ficar mais claro, vamos ver um exemplo bem concreto. O interessante aqui é essa comparação, o antes e o depois. Pensa numa audiência pública. Antes, o registro era feito com anotações manuais, um processo lento e sujeito a erros, né? Com a IA, a gente tem uma transcrição instantânea, precisa e onde dá para pesquisar qualquer palavra. A diferença na eficiência e principalmente na transparência é absurda. E vai além, essas plataformas conseguem criar resumos do que foi discutido, permitem buscar por termos específicos dentro do vídeo, geram documentos oficiais a partir da gravação e ainda organizam tudo de forma inteligente. Isso muda completamente o jogo do acesso à informação. Certo, já vimos o problema e um exemplo prático da solução. Agora, vamos resumir tudo isso nos 5 grandes benefícios de se usar a inteligência artificial no setor público. Mas antes, só para reforçar um ponto, 72% das organizações já perceberam que analisar dados do jeito certo aumenta a eficiência. Isso vale para qualquer um, inclusive para o governo, e a IA é justamente o motor dessa análise. O primeiro, e talvez o mais claro, é a economia de tempo. Quando você automatiza tarefas que são sempre a mesma coisa, os servidores públicos ganham tempo para focar no que realmente exige um cérebro humano, resolver problemas complexos e pensar em estratégia. Segundo benefício, mais transparência. Imagina que cada passo de um processo fica registrado digitalmente, de forma automática. Fica muito mais fácil para qualquer pessoa acompanhar o que está acontecendo com sua solicitação. O resultado disso? Mais confiança e mais responsabilidade. O terceiro ponto é fundamental: a acessibilidade. Pense em pessoas com alguma deficiência visual, auditiva ou mesmo quem não domina o português. Ferramentas como comandos de voz ou tradução automática simplesmente derrubam barreiras. É sobre garantir que o serviço público chegue para mais gente. Quarto benefício, decisões mais inteligentes. A IA consegue analisar uma quantidade de dados enorme e encontrar padrões que a gente nem imaginava. Isso ajuda os gestores a pararem de só apagar incêndio e começarem a tomar decisões baseadas em fatos, em tendências. E, por último, o quinto benefício, que amarra tudo: um atendimento melhor para todo mundo. É aqui que entra o tal do aprendizado de máquina. Basicamente, o sistema aprende com cada interação. E, com o tempo, ele fica cada vez melhor em entender o que as pessoas precisam, dando respostas mais rápidas e, o principal, mais corretas. Então, depois de ver tudo isso, a gente percebe que a discussão vai muito além de apenas otimizar uma coisinha aqui ou ali.
O ponto central é este. A inteligência artificial não é só uma ferramenta para fazer as coisas de sempre mais rápido. Ela é, na verdade, uma peça-chave para a gente construir um governo diferente na sua essência, mais eficiente, mais acessível e realmente focado em quem ele serve, o cidadão. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Será que a tecnologia, ao tornar os serviços públicos mais ágeis e transparentes, tem o poder de reconstruir a confiança na gestão pública? Essa é a grande promessa. E a resposta para essa pergunta está sendo escrita agora. Vale a pena pensar nisso.